Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade à minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que eu faça todas as minhas ações diante dos teus olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Com a beatitude, Deus torna todo o céu beato, porque nele tudo é harmonia. Tendo recebido a comunhão, estava dizendo a meu adorável Jesus: já estou estreitada contigo, antes fundida, e se já somos uma só coisa, eu deixo o meu ser em ti e tomo o teu. Porque por isso deixo-te a minha mente e tomo a tua. Deixo-te os meus olhos, a minha boca, o meu coração, as minhas mãos, os meus pés. Oh, oh, como serei feliz! De agora em diante pensarei com a tua mente, olharei com os teus olhos, falarei com a tua boca, te amarei com o teu coração, obrarei com as tuas mãos, caminharei com os teus pés. E se alguma coisa me acontecer, direi: o meu, o meu ser o deixei em Jesus e tomei o seu. Vão a Jesus, que ele vos responderá por mim. Oh, como eu me sinto feliz! Assim eu também tomarei sua beatitude. Não é verdade, Jesus? Mas minha vida e todo o meu bem, tu com a tua beatitude tornas beato a todo o céu. Eu, tomando a tua beatitude, não torno beato nenhum. E Jesus disse-me: minha filha, também tu podes, tomando todo o meu ser e juntamente com ele a minha beatitude, fazer beatos aos demais, porque meu ser tem a virtude de beatificar, porque tudo é harmonia em mim. Uma virtude harmoniza com a outra, a justiça com a misericórdia, a santidade com a beleza, a sabedoria com a força, a imensidão com a profundidade e altura, profundidade e altura. E assim, de tudo o resto, tudo é harmonia em mim, nada é discordante. Estas harmonias tornam-me beato a mim mesmo e tornam beato todos aqueles que a mim se aproximam. Então, tu, tomando o meu ser, deve estar atenta a todas as virtudes, harmonizem entre elas, e esta harmonia comunicará a felicidade a qualquer que se aproxime de ti, porque vendo em ti bondade, doçura, paciência, caridade, igualdade em tudo, sentir-se-ão felizes, estando perto. Tendo recebido a comunhão, estava dizendo ao meu adorável Jesus: já estou estreitada contigo, antes fundidas, e se já uma só coisa, eu deixo todo o meu ser. A Luísa aqui, ela demonstra o quanto que ela se reconhece um nada, o quanto que ela é pequena diante de Jesus. E ela reconhece isso após ter recebido a comunhão. Muitos usam da comunhão para
para se achar em alguma coisa, para se ver como se fosse alguma coisa, como se fosse o mais santo dos santos. Os, os tradicionais, eles ensinam isso. Eles demonstram com as atitudes deles que, ao receber a comunhão, é, o jeito que eles recebem é como se eles demonstrassem muita santidade. É como se eles se reconhecessem muito santos, muito cheios de si. E a Luísa vem aqui nos mostrar como que nós devemos, nós, filhos da divina vontade, essa santidade, como que nós devemos fazer. E já os tradicionalistas, eles falam que tem que receber Jesus na boca, né, porque assim você as pessoas vendo você aqui assim, é, você demonstra mais santidade. E é terrível isso, porque você se enche muito de você mesmo. E é uma crueldade muito grande com a sua alma e com as pessoas, porque você vê as pessoas com muito preconceito, cheio de, de uma falsa santidade. Não é uma verdadeira santidade, não é uma verdadeira humildade. E Luísa aqui, ela demonstra como que nós devemos fazer. Nos reconhecer um nada todos os dias. À medida que nós recebemos a comunhão, nós nos reconhecemos nada, que o Deus que está ali em nós, Ele é tudo em nós. Ele pode tudo em nós. E o nosso ser miserável, definhante, necrosado, deixar toda nossa miséria nele e tomar tudo que é dele para nós. Toda a imensidão dele em nosso nada. E muitos são da santidade humana, demonstra muita soberba. Na verdade, os tradicionalistas, eles demonstram muita soberba. Desculpa se eu estou ofendendo algum tradicionalista, mas, na verdade, a, essa, essa santidade, ela, ela é muito radical e soberba na realidade, porque você se enche de si e despreza os outros. Isso é crueldade. Isso não é santidade. Isso é soberba. Isso não é humildade. Isso é você se encher de si. Isso não é você se reconhecer um nada. Porque quando você se reconhece pequeno, miserável, você sabe que você não pode nada sem Deus. Mas se você se achar santo demais, se você se reconhecer santo, se você se acha muito mais santo que as outras pessoas, você se torna cruel. Você olha as pessoas com soberba. Você não olha as pessoas como que você sendo pequeno e elas ainda sendo mais do que você. E isso é lindo na divina vontade. Isso que Luísa vem nos ensinar. Nos reconhecermos um nada diante de quem quer que seja. Até mesmo de uma criança. Às vezes, uma criança, ela tem muito a nos ensinar. Muito, muito mais. Eu vejo aqui em casa
Às vezes os meus filhos falam uma coisa que, não, mamãe, não é assim que papai do céu gosta. É assim. E, e se a gente prestar atenção nas crianças, elas têm muito a nos ensinar. Muito. Se você reparar, se você prestar atenção nas pessoas que não estão na divina vontade, às vezes, numa palavra delas, elas te dão um ensinamento imenso. Mas para isso você precisa se desfazer todos os dias, se reconhecer um nada todos os dias e, e se tornar uma só coisa com Jesus. É Jesus, é Jesus fundido em nós, que obra no nosso ser, que nos faz levantar de manhã, que nos faz acordar de manhã cedo, que enche o nosso coração de amor e nos faz estar meditando todos os dias. É Jesus, não somos nós, porque nós somos nada. Nós somos nada. Nós somos uma gotinha de água miserável nessa imensidão do mar que é Jesus. É Ele que, que age em todo o nosso ser. A partir do momento que nós nos reconhecemos um nada, nos reconhecemos vazios de tudo, Jesus nos preenche dele. E ao nos preencher dele, nós contagiamos as pessoas que estão do nosso lado. Mas somos nós? Não. É Jesus agindo em nós. Nós temos que ter sempre essa consciência para não deixar que elogios, vanglória nos encha de soberba, facilmente nos enche. Um elogio facilmente nos enche de soberba. Um joinha tem hora que nos enche de soberba. Temos que estar vigilantes. E a Luísa, ela demonstra, ensina para nós como que nós devemos fazer. Ela tinha acabado de receber a comunhão. Podia ter gente ali na igreja dela que não tinha recebido a comunhão e ela, eu comunguei, ele não comungou, né? Não. Ela se reconheceu um nada diante de Jesus. Pequenininha, pequenininha, não só na estatura, mas no serzinho dela, na alminha dela. Assim deve ser um filho da divina vontade. Todos os dias, à medida que vai caminhando, esteja você no volume 36, ter lido todos os volumes de trás para frente, de frente para trás, não importa. Se reconhecer um nada, se desfazer de você todos os dias, porque é Deus que te preenche de tudo, que pega a beatitude dele e você se torna beato junto com ele, beatificando tudo junto com ele, se tornando uma só coisa com ele e irradiando beatitude para todos que se aproximam de você. É assim a atitude de um filho da divina vontade. À medida que vai caminhando, se reconhecendo nada, a gente pode perceber que nós já estamos caminhando já há algum tempo e vem pessoas que acabam de entrar na comunidade e tem tanto a nos ensinar também. É nos desfazer de nós mesmos todos os dias e prestar atenção como que Deus age também nas pessoas. E Jesus, ele age nos pequenos. Uma pessoa cheia de si, soberba, cheia de vanglória, não tem como Jesus fica assim, como agir. Mas quando nós nos esvaziamos, todos os dias nos esvaziamos, colocamos para fora todo o lixo, aí Jesus pode entrar nessa
nessa casa vazia. Quando nós somos uma casa inteiramente vazia, totalmente, só com... Aí Jesus vem e decora, coloca os móveis, coloca flores, adorna com todo o jeito dele a nossa alma. Assim é um filho da divina vontade, vazios de tudo. É a graça que nós devemos pedir a Jesus todos os dias, para sermos vazios. E nós vamos ser felizes assim, porque sendo uma só coisa com Jesus, tudo se torna paz, harmonia, tudo se torna belo, tudo se torna ordem. E assim, nós vamos caminhar com os pés de Jesus, obrar com as mãos de Jesus, pensar com os pensamentos de Jesus, falar com o falar de Jesus. Ter sempre na cabeça que nós somos uma só coisa com Jesus. Tudo é nosso, tudo que está em Jesus é nosso. Nós somos uma só coisa fundida nele. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, a ação de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Mística Cidade de Deus, estudo 20. Nova terra. Viu também uma nova terra, porque a terra antiga de Adão era maldita, manchada e ré da culpa e condenação eterna. A terra santa e bendita de Maria, porém, foi nova terra, sem a culpa e a maldição do primeiro homem, tão nova que desde o princípio da criação até Maria Santíssima não se vira outra igual no mundo, tão nova e livre da maldição da terra antiga, velha, que nesta bendita terra renovou-se todo o restante dos filhos de Adão. Pela terra abençoada de Maria, com ela e nela ficou bendita, renovada e vivificada a massa terrena de Adão, até este tempo, maldita e envelhecida em sua maldição, renovou-se toda pela inocência de Maria Santíssima, como nela princípio esta renovação da humana e terrena natureza. Disse São João que em Maria, concebida sem pecado, viu um novo céu e uma nova terra. E prossegue, porque desapareceram o primeiro céu e a primeira terra. Era consequente que, vindo ao mundo e aparecendo nele a nova terra e novo céu de Maria Santíssima,
e seu Filho homem e Deus verdadeiro, desaparecesse o antigo céu e a envelhecida terra da humana natureza, agora preservada e livre da culpa, unida hipostaticamente na pessoa do Verbo da nova habitação, ao menos Deus deixou de existir. Primeiro céu que Deus criara em Adão, porque manchando-se, tornara-se inabalável para Deus. Este antigo céu se foi, e surgiu outro céu, com a vinda de Maria Santíssima. Houve também novo céu da glória para a natureza humana, não porque se deslocasse ou desaparecesse o epíreo, mas porque começou a contar com a presença dos homens durante tantos séculos impedidos de ali entrar. Neste sentido, deixou de existir o primeiro céu, começando o novo pelos merecimentos de Cristo, Senhor nosso, que já começava a brilhar na aurora da graça. Maria Santíssima, sua mãe, deste modo, desapareceram o primeiro céu e a primeira terra, que até então havia estado sem remédio, e o mar já não existe. O mar de abominação e pecados que inundara, afogara a terra de nossa natureza deixou de existir. Com a vinda de Maria Santíssima e de Cristo, o mar de seu sangue superabundou e sobrepujou em suficiência ao mar dos pecados comparados àquele imenso valor, exceto que qualquer culpa deixa de existir se os mortais quisessem aproveitar-se daquele mar infinito da divina misericórdia e méritos de Jesus Cristo, sendo nosso, deixariam de existir todos os pecados do mundo, pois o Cordeiro de Deus a todos veio apagar e desfazer. Amém, filho? Bem, através dos escritos que a gente estuda, né, no livro do céu fala sobre essa nova terra, né? No livro do céu tem no livro do céu, através do estudo do livro do céu, a gente entende que Adão era para ser essa terra, né? Essa primeira terra. Só que aí Eva era para ser a mãe de Jesus, né? Jesus ia nascer de Eva se Eva não tivesse pecado, né? Se não tivesse entrado o pecado original. Ou seja, se não estivesse sujado a primeira terra, né? O primeiro ser humano criado na terra. Então, através do pecado do primeiro ser humano que foi criado, né? A imagem e semelhança de Deus, né? Onde foi dito que Adão e Eva não poderiam comer, né? Da fruta que estava lá no jardim da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, como Eva comeu, então entrou a sujeira do pecado, né? Entrou a sujeira do pecado e entrou tudo de ruim, né? Do pecado original, né? Que a gente já conhece, né? Entrou as paixões, as concupiscências da carne, né? Entrou toda a origem de pecado, toda espécie de pecado. Então, Jesus, ele não poderia habitar em uma terra assim. Ele não poderia vir numa terra assim, numa terra que houvesse pecado. Então, foi criado Nossa Senhora, a Imaculada, sem pecado, né?
como foi falado na escola hoje, né? Por quê? Porque havia essa necessidade de que Jesus viesse e que a terra fosse limpa. Então, é por isso que veio Nossa Senhora Imaculada. Nós somos imaculados, não a Imaculada Conceição, né? Mas nós somos imaculados pelo batismo, como foi explicado na escola. E nós estudando o livro do céu, passando pelos processos, morrendo para nós mesmos, nós não vamos ser Imaculada Conceição, mas nós vamos ser imaculados também, porque nós lutamos para não pecar. A cada dia, essa terra, né, esse céu que Jesus precisa para reinar, essa terra fértil, né, para reinar, vem sendo formada dentro de nós. Nós estamos acendendo as lâmpadas, colocando o azeite nas lâmpadas até a vinda de Jesus. Só que antes da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, vai ser necessário vir o reino. E o que é que ele está fazendo? Nossa Senhora veio, foi o segundo céu, porque o primeiro céu se contaminou pela sujeira do pecado. Aí teve que vir o segundo céu, né? O segundo céu, que foi Nossa Senhora Imaculada, santa e pura, sem pecado, que Jesus não poderia nascer numa terra suja, né? E aí, né? Hoje a gente está vivendo o quê? Nós estamos fazendo o quê? O que a Luísa fez, né? O que a Luísa fez? A Luísa, ela tinha as suas limitações, né? Tanto é que ela fala no livro do céu da feiura da alma dela, né? Essas coisas todas, né? Ela foi uma pessoa normal, né? Uma pessoa normal, porque ela era quando ela nasceu, ela era da origem de Adão. Então, a origem de Adão é do pecado. Mas aí, pela divina vontade, ela foi se transformando nesse céu para Jesus reinar, né? Então, essa terceira terra, Jesus quer encontrar em nós, esse terceiro céu. E é isso que nós fazemos estudando os livros do céu, né? Estudando, vendo a diferença da primeira terra, que foi perdida, contaminada pelo pecado. Aí nós éramos da primeira terra, nós éramos da terra de Adão, da primeira terra, do pecado. Aí nós recebemos o batismo, né? Através de quê? Do nascimento de Jesus na segunda terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Nossa Senhora foi essa segunda terra, né? Foi esse segundo céu. Foi um céu preparado, um céu limpo, né? Onde Jesus tanto reinou quando estava dentro dela, né? Na concepção do Verbo, como depois fora, né? Tudo que Jesus pedia para Nossa Senhora fazer, ela era Fiat, 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 Fiat. E aí, com a Luísa nasceu na terra de Adão, foi imaculada através do batismo, não a Imaculada Conceição, né? A Imaculada Conceição foi só Nossa Senhora. Agora, imaculada é todo aquele que tem o batismo e que permanece no estado de graça. Você tem que ter o batismo, mas você tem que estar em permanente estado de graça, né? Ou seja, você tem que não pecar. E no livro do céu fala que o Filho da Divina Vontade, ele não peca. Então, vendo pelos escritos da Luísa e lendo esse aqui,
a gente chega à conclusão que nós somos essa terceira terra, né? Que vai vir o reino. Por isso que Jesus nos testa, por isso que Jesus nos limpa, né? Por isso que Jesus faz, através dos estudos, Jesus faz com que a gente reconheça o nosso pecado, reconheça o nosso nada e não peque, porque, tipo assim, se eu amo meu pai, eu não vou maltratar o meu pai, né? Nós fazemos tudo por amor, como Nossa Senhora. Nossa Senhora foi essa segunda terra por amor a Deus. Ela correspondeu a Deus em amor o que Eva não correspondeu. Porque se Eva tivesse correspondido, ela não teria pecado, né? Ela não teria pecado, mesmo que ela tivesse caído, mas ela teria ido até Deus, teria pedido perdão. Deus tinha perdoado e pronto. E tudo voltaria à ordem, porque Deus tinha poder para isso. Então, como Eva não fez, foi necessário um segundo céu, que foi Nossa Senhora, uma segunda terra, que colocou tudo na ordem, que foi limpa tanto por dentro como por fora. Foi a Imaculada Conceição. É muito incrível a gente ver isso, porque Nossa Senhora ela foi gerada normal, mas ela foi a Imaculada Conceição por graça de Deus. Deus quis que ela fosse assim. E aí veio a Luísa, né, que veio da primeira terra, mas que através do batismo recebeu a segunda terra, né? Recebeu a segunda terra, que era Nossa Senhora, né? Que era os livros do céu, a vida na divina vontade, né? Porque nos 31 dias a gente pode ver que Nossa Senhora foi essa segunda terra, né? Nossa Senhora ela foi preparada todo o tempo, porque Jesus não podia habitar numa terra suja. Então, por que que Jesus está fazendo a limpeza da terra hoje? Para que venha o terceiro céu. E nós fazemos parte desse terceiro céu até a vinda dele. O terceiro céu para nós vai ser a vinda do reino. Vai ser a vinda do reino da divina vontade. Vai ser nós reinando até a vinda de Jesus definitiva, né? Até a segunda vinda de Jesus, como está escrito em Apocalipse, né? Então, assim, é muito incrível a gente poder entender isso também, né? A gente poder entender que nós fazemos parte da geração do terceiro céu, da geração que está limpando a terra, né? Que está colocando tudo na ordem, que está fazendo as orações no passado, presente e futuro, todos os atos no passado, presente e futuro, do mesmo jeito que Nossa Senhora fez. Nós estamos repetindo os atos de Jesus, os atos de Nossa Senhora, para que venha esse terceiro céu. E qual é o terceiro céu? É o reino da divina vontade. E aí você pode pensar assim, mas então vai ter quarto céu? Não, gente. O terceiro céu vai ser o reino da divina vontade. Aí a gente vai fazer tudo que tiver para fazer, aqueles que Deus escolher, para ficar aqui, para viver esse reino na terra, né? Assim na terra como no céu, né? E aí vai chegar a hora que Jesus vai descer, como está escrito na palavra, e ele vai tomar posse do terceiro céu, porque foi assim que ele fez com Nossa Senhora. Ele preparou, quando ele viu que o terreno estava pronto, ele veio e desceu. Então, quando ele vê que todos estão prontos para essa vinda do reino, ele vai descer e vai governar no meio dos escolhidos, né, dos filhos da divina vontade, daqueles que Jesus achar que estão prontos para viver o reino aqui, né? Porque tem pessoas que talvez Jesus queira levar, né, para só viver o reino no céu, ver os irmãos aqui como Moisés, né? Ver os irmãos em posse da terra prometida, do reino da divina vontade, mas essas pessoas já estejam no céu, né? Já estejam no céu, né? Então, a nossa comunidade, a gente pede para que venha o reino, né? E a gente pede para que venha o reino, a gente não se preocupa se a gente vai estar aqui, como é que vai ser, a gente só quer que venha esse reino,
Porque o terceiro céu, ele já está na terra, que é o Fiat de Luísa, né? O Fiat de Luísa já é o terceiro céu, que já é os escritos do livro do céu, né? Já é aqueles que encontraram, aqueles que meditam, aqueles que vivem, né? Estão já vivendo esse terceiro céu. A gente mesmo, a gente vive esse terceiro céu, mesmo a gente estando na terra, vendo tudo o que está acontecendo, mas a gente tem consciência de que nós somos imaculados através do batismo, né? Não a Imaculada Conceição, mas nós somos imaculados, como Nossa Senhora, né? Através do batismo. Então, negar essas verdades é a mesma coisa que negar o próprio Deus, né? Negar e dizer que a gente não está vivendo esse terceiro céu, que foi o céu, que foi o céu de Luísa, né? O céu de Luísa, o Fiat de Luísa, também é difícil para a gente, né? Que o primeiro Fiat foi o da criação, o segundo Fiat foi o da redenção, quando Jesus preparou a terra para poder nascer. Então veio Nossa Senhora, né? Que foi essa terra preparada, né? E Nossa Senhora está preparando também esse terceiro céu. As pessoas que estão hoje vivendo na divina vontade, com certeza também tem mérito de Nossa Senhora. É Jesus com Nossa Senhora junto, eles não se separam, né? Eles não se separam, então é vivendo esse terceiro céu, só esperando a descida do Rei, só esperando a descida do Rei Jesus. A gente está aqui para quê? A gente está aqui para colocar tudo em ordem para a descida do Rei. Nossa Senhora, ela veio para colocar tudo em ordem, né? Ela foi essa segunda terra para colocar tudo em ordem, para a encarnação do Verbo, encarnação do Verbo. Agora, para esse terceiro céu, Jesus vai descer, como fala no Apocalipse, que ele vai descer como uma nuvem, né? Do mesmo jeito que ele subiu. Então, fica claro isso para a gente, né? Então, a gente já está nesse processo de terceiro céu. Só que a gente está em fase preparatória desse terceiro céu, né? Nós estamos estudando os escritos, as místicas, em preparação para esse terceiro céu, para o reino, para o rei entrar. É tipo assim, a gente está preparando a terra, né? Nós estamos nos preparando, nós estamos que nem aquelas noivas, né? Prudentes que estão ali à espera do noivo. Então, a gente está arrumando a casa, a gente está estudando, a gente está ensinando as pessoas, a gente está morrendo para nós mesmos todos os dias. Não é fácil. A gente está naquela fase do apesar de, né? Apesar de. Isso foi uma coisa assim que virou a chave da minha mente, né? Com essa explicação, essa iluminação que Jesus deu. A gente fazer tudo apesar de, né? Jesus, ele está fazendo tudo, apesar de tudo que a humanidade está fazendo, ele também está fazendo para que venha o reino. Então, ele quer encontrar de nós essas almas dispostas para arrumar a casa antecipado, enquanto ele não chega, né? Para arrumar essa terceira terra, né? É isso que nós estamos fazendo. É isso assim que Jesus deixa claro, assim, enquanto eu estava lendo esse trecho, eu assisti o vídeo da escola várias vezes, Jesus falando assim, olha, vocês, filhos da divina vontade, vocês estão preparando esse terceiro céu, né? Essa terceira terra, vocês estão preparando o reino, né? E o reino, como é que é feito o reino? O reino é feito, vem os súditos, né, para poder preparar, manda carta, né? Manda carta lá o rei manda carta para os súditos, que no caso somos nós. As cartas são o livro do céu, a mística cidade de Deus, a Valtorta, a vida íntima. Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos lendo as cartas do rei e preparando o palácio, que é a terra, né? Então foi isso que Jesus explicou para mim claramente lendo esse trecho, esse texto, né? Nós estamos lendo as cartas do rei, que o rei mandou para nós, né?
os ensinamentos através das místicas e arrumando a casa, arrumando o palácio. Nós estamos arrumando os quartos do palácio, né? A Terra é um palácio enorme, enorme. E nós estamos arrumando os quartos. Tem aqueles quartos que estão mais bagunçados, tem aqueles quartos que estão mais devagar, né? Que tem muita coisa. E a gente está lá ajudando a arrumar esses quartos através das partilhas das nossas casas, do estudo da escola, né? A escola é a sede do palácio, é a parte real do palácio, né? Assim, a sala onde vai haver as festividades, né? Real, onde a gente vai se reunir, todos os súditos, para ouvir as cartas do rei, né? Do rei que ele já mandou para nós. Nós ouvimos, meditamos e saímos para arrumar os quartos, né? As plantações, até a volta do reino, para que a gente tome posse mesmo, posse plena, né? Posse plena dessa terceira terra, né? Essa terceira terra. Então, uns vão ser que nem Moisés, que vão ficar olhando, olhando, mas Jesus vai levar, né? Foi isso que ele colocou assim, que ele explicou para mim, que uns Jesus vai levar, né? E outros ele vai deixar para tomar posse junto com o rei, para reinar, para sentar nos tronos, vamos dizer assim, né? Para sentar nos tronos. Eu achei muito interessante essa explicação. E eu fiquei conversando com Jesus, perguntando: Jesus, é isso mesmo? Ele é, minha filha. É desse jeito mesmo que você está explicando, vai ser assim mesmo. Amém, Em nome do Pai Fiat. que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Paciência e alegria na dor. Tampouco se ouvirão clamores e lamentos. Os justos e sábios, com o exemplo de seu mestre e de sua mãe humilíssima, aprenderão a calar como a singela ovelha quando levada para a vítima do sacrifício. O direito da fraca natureza em se aliviar com lamentos e queixas será renunciado pelos amigos de Deus, vendo-o humilhado até a ignominiosa morte de cruz, para reparar os danos de nossa impaciência. À vista de tal exemplo, como se há de consentir que nossa natureza se altere e grite no sofrimento? Como se há de permitir atitudes contra a caridade, quando Cristo veio estabelecer a lei do amor fraterno? Volta o evangelista a repetir que não haverá mais dor, porque se alguma haveria de subsistir para os homens, seria a dor dos pecados. Para remediar esta enfermidade, foi tão suave medicação a encarnação do Verbo no seio de Maria Santíssima, que essa dor já se tornou doce e causa de alegria, não merecendo mais o nome de dor, pois contém em si o sumo e verdadeiro gozo. Havendo este gozo entrado no mundo, foram-se as primeiras coisas, as dores e rigores ineficazes da antiga lei, porque tudo se amenizou e se extinguiu com a abundância da graça da lei evangélica. Por isso acrescenta: eis que renovo todas as coisas. Esta voz saiu daquele que estava sentado no trono, declarando-se por autor de todos os mistérios da nova lei evangélica. Começando esta renovação por coisa tão singular e jamais imaginada pelas criaturas, como foi a encarnação do unigênito do Pai, de mãe virgem e puríssima, era necessário que, para ser tudo novo, não houvesse em sua Mãe Santíssima coisa alguma velha e antiga. Como o pecado original é quase tão antigo quanto a natureza humana, se a mãe do Verbo o tivera, Deus não houvera feito novas todas as coisas. Nesse estudo, assim, eu ficou muito marcado para mim sobre a questão de você se colocar no lugar do outro, né? De você, às vezes, Jesus deixa você passar por, né, digamos assim,
tribulações, né? Momentos assim difíceis. Para você nunca, nunca, nunca esquecer, eu penso assim, para você nunca esquecer de onde você veio. Para você, eu entendi, assim, que ele faz isso para você não perder sua caridade com o próximo. Porque a santidade da divina vontade é a santidade de Jesus e de Maria. E a caridade dele ele é a caridade, né? A caridade perfeita. Então, ele quer nos elevar a essa caridade, a esse amor perfeito. Ele fala muito isso, né? No livro do céu, ele fala muito isso, sobre o amor perfeito a Deus. Esse é o ponto que ele quer que a gente chegue, no amor perfeito a Deus. E Deus ama o próximo, ele ama o, o imperfeito, né? Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então, e aí quando a gente vive, né? Como foi falado, a gente vive na divina vontade, assim, numa paz tão grande, numa alegria, numa paz, numa felicidade. Assim, a gente tá como se fosse assim, né? Como ele fala no livro do céu, a gente já vive o céu na terra. Só que a gente está na terra e a gente está em missão na terra. A gente não está aqui na terra só para viver nessa luz, nessa felicidade e ficar só, né? Como Jesus fala no livro do céu, um amor. Ele fala do amor. Ai, meu pai, como é que o Senhor fala? Do amor. É bem nos primeiros volumes. Ele fala assim, que não é um amor que dá fruto, é um amor. Ah, não vou lembrar. Pois se eu me lembro, Senhor. Que, tipo assim, que o seu amor tem que ser em direção ao outro. Se você ficar só nessa, né? Tipo assim, com Jesus, lendo o livro do céu e no Monte Tabor, né? Como falou Pedro lá no Monte Tabor. Não, a gente está em missão. Então, o amor sempre está. Deus, a satisfação dele é se doar. Ele é feliz em se doar. E aí, por exemplo, a gente vivia uma vida de pecado, vivia na vontade humana, vivia nas trevas. E aí a gente, por misericórdia, por graça de Deus, chegamos na luz. Só que a gente está na terra, nas trevas, tem muita gente nas trevas. E Deus sempre vai, e ele quer que você seja mais semelhança dele. E ele veio para salvar. Ele quer que você participe com ele da salvação. Aí a gente pode lembrar, né, de várias coisas que Jesus falou. Ele falou para o Lázaro, eu lembrei do capítulo da valtorta do Lázaro, que a Madalena, o Lázaro está doente, né, e a Madalena pergunta se é por causa dela que ele está doente daquele jeito. Tipo assim, se é por causa de tudo que ela fez, né? Passou isso pela cabeça dela e Jesus falou que era. Eu não ouvi o capítulo todo, mas ele falou assim que Lázaro estava sofrendo para salvar, por causa da libertação de Madalena, de todos os espíritos, né, que ela tinha, a libertação dela. Tipo assim, que Lázaro estava participando da redenção dela. Aí Lázaro falou, mas eu também sou um pecador, eu não, como assim eu posso te ajudar a, né, participar da redenção da minha irmã, de outra alma? Quem sou eu, né, para participar? Só Jesus que é o Redentor. Aí Jesus fala para ele, não, o homem foi feito para ajudar o outro. Então Deus nos colocou nessa condição de ajudar as almas, de participar da redenção. Isso é uma honra, tem que ser uma alegria para nós, né, participar da redenção. Aí, como ele quer essa caridade perfeita, ele coloca a gente em situações para a gente não perder a empatia, né? Porque um exemplo assim, ó, eu fiquei pensando assim,
Um exemplo assim na Terra que eu vejo, que eu lembrei, né? Tem uma moça que ela tinha obesidade mórbida, ela era, né, doente, mas ela tinha uma doença de obesidade mórbida. E ela conseguiu, ela sofreu muito, sofreu demais, 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 e ela conseguiu é, mudar totalmente de vida. Ela mudou a mente dela, fez um monte né, ela sozinha, ela conseguiu mudar totalmente a alimentação dela, fazer exercício e tudo. E ela se transformou ela emagreceu e tudo, vive totalmente tranquila com a comida. Ela tinha um problema muito sério com a comida. E ela conseguiu se livrar desse vício, conseguiu, né, se livrar, beleza. E aí agora ela ajuda outras pessoas. Ela usou essa experiência que ela teve para ajudar as outras pessoas. Aí, sempre que ela faz formação, né, e tudo, beleza. Se ela já pensou, aí eu pensei, nossa, já pensou se ela consegue, se ela conseguiu se livrar desse vício, e aí quando ela visse uma pessoa com a mesma situação dela, com obesidade mórbida, ela ficasse julgando, nossa, essa pessoa, se ela tivesse esse pensamento assim, nossa, essa pessoa, é, ela tá assim porque quer, basta ela querer, igual eu quis e eu consegui me livrar desse vício, depois que passou, né, a gente começa a achar assim que foi fácil chegar nessa libertação, né? Depois que passa tudo, que você já está mais tranquilo, já se livrou dos vícios, você pensa, é fácil. Basta basta a pessoa querer, ter vontade e consegue. E é fácil. Não é fácil. Ela não fala isso. Essa moça, ela sabe exatamente como foi difícil ela passar por essa situação e ela conseguir se livrar desse vício e ela conseguir viver essa vida saudável agora. Ela sabe exatamente como foi difícil. E ela olha para a pessoa que tem obesidade mórbida e ela tem compaixão, misericórdia da pessoa e quer ajudar. E ela vai levar a experiência dela para ajudar. Se ela fizesse o contrário, se ela ficasse julgando, nossa, mas como que a pessoa vive desse jeito? Nossa, isso aí é fácil de fazer, de mudar de vida, é só mudar a chave do cérebro e pronto. Não é assim, tem que mudar a chave do cérebro, mas é difícil. E aí com a nossa alma acontece isso. A gente. Aí eu lembrei até da live de sexta-feira, né? Que a gente estava meditando o trecho. Aí eu acho que no trecho falava assim, que fazer tudo por amor a Deus e tudo, e para a gente viver na divina vontade, praticar o ato ser divino, é fazer com a humanidade de Cristo, fazer sempre com aquela intenção de por amor a Deus. Aí eu cheguei a falar, nossa, parece ser tão fácil, né? Só a gente ter a intenção de fazer por amor a Jesus e o ato é divino, e a gente vive na divina vontade, entrega a vontade para Deus. Aí a Aline até falou: não, Jesus não quer que a gente fale que é fácil. Não é mesmo chegar nessa consciência, porque depois que passa tudo, que a gente passou por aquela luta contra os vícios e derrubando todas as paixões, né? Aí a gente olha assim, e agora a gente ama a Deus e tá assim em paz, tá vivendo na graça, aí a gente olha, nossa, parece que é fácil. Não é. Nunca é fácil. Não foi fácil. E se você se mantém na graça, é pela graça. Só Deus comunicando a graça dele para você conseguir se manter nesse estado. Ele tem que manter, comunicar a graça dele continuamente, continuamente. Então nunca a gente tem que ser. Aí vem as situações para você sentir na pele o que as pessoas estão sentindo, né? Tem hora que ele, como a Aline falou, tem hora que ele permite que você sinta uma culpa, né? E fique perturbado e sinta medo, tenha dúvidas, porque os outros, tem muita gente assim, você precisa sentir na pele o que os outros estão sentindo para ter compaixão e ajudar. Aí tem um trecho que Jesus fala assim para Luísa: eu derramo muita graça em você e eu recomendo que você saiba conservar essas graças. Ele derrama muita graça, né, gente? Foi no volume 4. Aí ela falou assim: eu temo muito, eu temo muito não conseguir
Eu sou cheia de misérias. Em vez de fazer o bem, eu faço o mal uso das suas graças. Mas o que mais me faz temer é a língua, que frequentemente me faz faltar na caridade para com o próximo. Ela falou assim: o que eu mais tenho medo é da minha língua, que eu posso falar alguma coisa e não ter a caridade perfeita com o próximo. E Jesus falou: não temas, não tenha medo. Eu mesmo te ensinarei o modo que deves ter ao falar com o próximo. Aí ele fala: a primeira coisa. Quando te disser algo a respeito do próximo, quando alguém te disser algo a respeito do próximo, faz um olhar sobre ti mesmo e observa se tu és culpada desse mesmo defeito. E então querer corrigir é um querer me indignar e escandalizar o próximo, né? Se alguém chega para você e fala assim, nossa, tem uma pessoa que ela tá com muito medo, ela tá morrendo de medo da pandemia, ela tá com síndrome do pânico por causa da pandemia, ela tá com medo absurdo da pandemia. Aí você olha para você tem medo da pandemia? Não tenho. Então, beleza, vamos passar para a segunda opção, né? Aí Jesus fala: a segunda opção. Se tu te vês livre daquele defeito, então você não tem medo da pandemia. Então, levanta-te e procura falar como eu teria falado. Assim falarás com a minha própria língua. Então você vai, a pessoa está com medo. Aí você vai pensar, como Jesus falaria? Aí você chama, reza, Jesus vem falar na minha boca, eu não sei falar. Como o Senhor falaria, Senhor? Como o Senhor falaria, meu Pai? Eu não quero. Aí você forma um vazio, você fala, eu não sou capaz de amar. Só o Senhor é capaz de amar, então vem falar na minha boca com essa pessoa que está com medo. Fazendo assim, jamais faltarás a caridade do próximo. Aliás, com as tuas palavras farás bem a ti, ao próximo, e a mim me darás honra e glória. Então você tem que chamar Jesus para fazer tudo com você, porque a gente não sabe fazer nada. Nada. Então ele vai conversar com essa pessoa. Qualquer pessoa que vier falar com você, você tem que pedir ajuda para Jesus. Fala na minha boca, porque eu não quero faltar com a caridade com ninguém, né? Porque se a pessoa te apresenta um problema, aí você não tem algum defeito que alguém fala de você de outra pessoa, ou a própria pessoa fala de um problema que ela está passando, e você não está passando por aquele problema, aí você tem que, Senhor, me ajuda a falar com essa pessoa. Eu quero falar com a tua boca, eu quero o seu amor, porque eu não tenho. Forma um vazio. Você viver na divina vontade é viver totalmente dependente de Deus, como criatura. Você é criatura, ele é o criador, então você depende dele para tudo, para respirar. Então, para falar com uma pessoa mais ainda, para aconselhar, você tem que pedir o Espírito Santo o dom para falar. E aí você vai estar dando glória a Deus, vai ajudar o próximo, se você vive sempre assim, dependente de Deus. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Então, é sempre quando a gente for abrir a boca, né? Ver o que Jesus falaria, o que ele pensa daquela situação. E se você, né? Ele fala assim: faz um olhar sobre ti mesmo e observa se tu és culpado desse mesmo defeito. E então querer corrigir é um querer me indignar e escandalizar o próximo. E, por exemplo, assim, pode ser que você não tenha aquele defeito naquele momento que a pessoa está falando com você, mas você já teve. Você já teve, com certeza. Porque a gente, pelo menos eu passei 30 anos longe de Deus, então eu já tive muitos defeitos. Se eu posso não ter hoje o defeito, por exemplo, o medo. Posso não ter medo hoje, mas eu tive a vida inteira passando medo. Então, se alguém chegar para mim e falar que tá com medo da pandemia, tá com medo do que tá acontecendo, tá com medo de alguma coisa, eu tenho que lembrar que eu também já tive muito medo. E se eu não tenho agora medo, é porque eu vivo na graça de Deus. Se ele retirar por um segundo a graça, a conexão da minha mente com a dele, do meu coração com o dele, se ele tirar por um segundo, se ele, tipo assim, ou se ele deixar eu ter a percepção, a sensação de que ele saiu, eu fico com medo de novo, eu fico na culpa de novo, volta tudo que eu era antes. Volta tudo. Então tem horas que ele não é que ele retira a graça,
Mas tem horas que você sente a sensação, ele fecha a sua mente, como ela falou, fechar a sua mente, eu entendo assim, ele deixa você meio no escuro assim, como se ele tivesse saído, mas ele não saiu. Para você ver o que é viver sem ele. E aí chega uma pessoa para você, uma pessoa desesperada que não está na graça. Aí você vai saber, nossa, eu sei como é. Eu sei como é viver sem a graça de Deus, então eu vou ter compaixão dessa pessoa e eu vou ensinar para ela o caminho para chegar à verdade, para chegar a Deus. Eu vou ensinar para ela como chegar, para ela não viver assim mais, para ela viver na graça. Porque sem a graça a gente não é nada. A gente fica com medo, se sente culpado e é infeliz, é trevas. Aí, outra coisa que eu lembrei que Jesus falou, que eu li ontem, que o que ele quer que a gente faça, né? Essa questão da graça que eu tô falando, de viver na graça, essa lei da graça, a lei evangélica que falou aqui, né, na mística Cidade de Deus, que antes era a lei, a lei judaica, né, que Jesus veio e renovou todas as coisas, e a gente vive na lei da graça. Aí ele fala assim, ó, no livro do céu ele falou para Luísa, a maior honra que a criatura pode dar a Deus como Criador é a de depender em tudo de sua vontade divina. E o Criador, vendo que a criatura faz seu dever de criatura para com o Criador, comunica-lhe sua graça. Então, a graça é comunicada quando a gente se coloca como criatura. Porque se você coloca no lugar se você se coloca no lugar de Deus, o orgulho te coloca num trono. Você se coloca num trono quando você é orgulhoso. Então, Deus vai comunicar a sua graça aos humildes. Deus comunica a graça aos humildes. E o humilde é justamente esse daqui, ó, que depende em tudo de sua vontade divina. O humilde é quem depende em tudo da vontade de Deus, que não faz nada sozinho, que não confia em si mesmo, como Maria. Maria nunca fez nada com a vontade dela, ela só fazia, ela dependia em tudo da vontade de Deus. Por isso ela fala a humildade dela. Não é humildade. A humildade, quando a gente fala de humildade, não é nada, não tem nada a ver com coisas materiais, a pessoa ser pobre e não é isso. O humilde é o que depende em tudo da vontade de Deus. É a pessoa é a criatura que se comporta como criatura. O orgulhoso é uma criatura que quer se comportar como Deus. Quando a serpente propôs para Eva, ele, não, ele falou para você não comer do fruto? Ele falou que se a gente comer do fruto a gente vai morrer. Ah, foi isso que ele falou para vocês? Não, mas não é bem assim não. Ele não deixou vocês comer do fruto porque ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão como deuses. Ah, a gente vai ser como deuses? Como Deus? Eu quero ser como ele. Eu não quero ser criatura, eu quero ser criador. Então se eu comer, eu vou ficar como ele, vou ser como ele. Que se colocar no lugar de Deus. Quero ser como Deus. Não quero ser como criatura, então eu vou comer. Não se coloca no lugar de criatura. Orgulho. Orgulho. Então a maior honra que a gente faz, a maior honra que a gente dá a Deus é se comportar como criatura. Quando você se comporta como criatura, você vai lá na raiz do mal. Porque o pecado original entrou quando a criatura se como que fala? Se ficou encantada com essa ideia de ser criador, de ser como Deus, de ser Deus. Olha o que se passou na mente, olha a proposta. Vocês serão como deuses, como Ele. Nunca queiramos ser
como Deus, nesse sentido de ser criador, né? Por natureza ser Deus. Nós somos semelhantes a Deus pela graça. Ele vai comunicar a graça dele, vem dele. Quando a gente fala assim nesse sentido, né, do orgulho, do pecado original, é você querer ser o que Deus é, por natureza mesmo, não querer depender dele para ser como ele. Ele quer que você seja imagem e semelhança dele, mas por graça, nessa comunicação da graça. E aí, se cortar a comunicação, se você quiser ser criador, vai cortar a comunicação, vai fazer um muro e a graça não vai chegar. E você vai viver como, né? Vai viver na vontade humana, com medo, vai deformar totalmente a semelhança com Deus. Sem a comunicação da graça, a gente não é nada. A gente fala tanto disso, né? Nossa, meu Deus, como a gente fala disso? Mas é de ser humilde, de depender de Deus, de, né, de que a gente é totalmente dependente da graça, da humildade, de não pensar que você é algo por si mesmo, mas é porque, né, eu falando, nossa Jesus, mas a gente sempre fala disso, a gente tá sempre batendo nessa tecla, mas é porque a origem do mal foi isso, então a gente tem que bater muito nessa tecla. Parece que tem que ser assim uma coisa, todo dia você tem que lembrar disso. Parece que é muito fácil esquecer disso. Por isso que Deus está falando todo dia com a gente sobre isso. Né? Aqui na escola, direto a gente está falando sobre isso. Muita gente fala muito, a gente fala muito disso. Porque, né, gente, Adão, se a gente pensa assim, né? Adão tinha ele tinha o dom da divina vontade. Ele era inocente. E ele teve, e surgiu esse desejo no coração dele de ser como Deus, de não depender em tudo da vontade de Deus. Nessa hora ele não dependeu da vontade de Deus, ele quis fazer a própria vontade sozinho. Nessa hora ele desobedeceu à vontade de Deus. Então é muito sério ter esse desejo de não fazer a vontade de Deus. É a raiz do mal. Então por isso que Jesus está sempre falando aqui na escola, sempre no livro do céu ele está falando, batendo nessa tecla do orgulho, de querer, de não depender em tudo da vontade dele. A regra básica da nossa vida, que você é criatura, você vai depender em tudo da minha vontade. E quando você se coloca nesse papel de criatura, né, vendo que a criatura faz seu dever de criatura, comunica-lhe sua graça. Aí ele comunica a beleza, ele comunica a santidade, ele comunica tudo o que ele é. E você se torna um com Deus. Se você quiser ser alguma coisa por você mesmo, não tem jeito. Aí entra o orgulho. Não tem a fusão com Deus. Não tem. Não tem. Ele deixou bem claro que o Criador, vendo que a criatura faz seu dever de criatura, comunica sua graça. Então, se você não faz seu dever de criatura e você tem orgulho, não comunica a graça. E aí você vive na culpa. Né? Aí o João fala aqui. Volta o evangelista a repetir que não haverá mais dor, porque se alguma haveria de subsistir para os homens, seria a dor dos pecados. Então, a dor a dor mesmo do sofrimento que a gente tem aqui na Terra, a humilhação, a perseguição, o sofrimento na carne, não é mais dor, porque Jesus transformou tudo em bênção e amor. Então, isso não é dor de verdade, é amor. Quando a gente tudo que não tem mais motivos para reclamar de alguma coisa, para não aceitar tudo que nos acontece. Porque quando a gente olha para o nosso Salvador, ele sofreu tudo. Tudo que ele sofreu foi por nós. Então, se eu estou sofrendo alguma coisa, eu olho para a cruz, não estou sofrendo nada. Não estou sofrendo nada. Então, tudo que me acontecer, Senhor, eu vou te oferecer, eu vou aceitar.
de bom coração. Os justos e sábios aceitam, porque olham para a cruz, conhecem a verdade e não tem motivo para reclamar. Então a dor não existe mais. Ficaria a dor do pecado, mas a dor do pecado também não existe para os sábios e amigos de Deus, porque a gente vive dos méritos de Cristo, vive dessa comunicação da graça. Para remediar esta enfermidade foi tão suave medicação a encarnação do Verbo no seio de Maria Santíssima, o sangue de Jesus, que esta dor já se tornou doce causa de alegria, não merecendo mais o nome de dor, pois contém em si o sumo e verdadeiro gozo. Havendo este gozo entrado no mundo, foram-se as primeiras coisas, as dores e rigores ineficazes da antiga lei, porque tudo se amenizou e se extinguiu com a abundância da graça da lei evangélica. Então não existe mais os rigores, não é pela lei que a gente se salva, pela lei da judaica. Não é pela lei da graça, que é doce e suave. Se você vive desse jeitinho que Jesus está falando aqui, ó, se comportando como criatura, tá tudo certo, fique em paz. Se comporte como criatura e viva na paz de Deus, na paz de Cristo, na lei da graça. Não tem porquê, é difícil, né? Como Jesus falou pra gente não falar assim, é fácil, é fácil, é fácil. Mas depois que você se propõe com a firme vontade de seguir esse caminho, de viver na lei da graça, e assim, como Jesus fala, né, no livro do céu, ele fala, parece que o caminho da virtude é difícil, mas não é. É difícil, matar nossa vontade, né? Porque no início, quando a gente resiste muito à graça. Quando a gente está no pecado, até o pecado deixa a gente cego. Então, até a gente falar, aceitar Jesus, aceitar a conversão, mas depois que você aceita, que você começa a saborear o que é viver na graça, quando você, né, você tem essa experiência de viver na graça, aí é esse caminho que você começa a trilhar da virtude e Jesus pega na sua mão, te carrega no colo. Aí por isso que ele fala, depois que você já está no caminho da virtude, você tem todos os auxílios para continuar nesse caminho. Basta não desistir, perseverar. Né? Ele deixou a maior graça à mãe dele. A mãe dele. Ela coloca todo mundo no ventre dela e cuida. É mãe mesmo, mãe, mãe, mãe. A gente nunca pode esquecer dessa mãe, que é maravilhosa. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, Amém, do Filho Senhor. que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade à minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. A esposa de Deus. Prossegue dizendo que vem adornada como esposa ataviada para seu esposo. Para o dia do desposório, busca-se entre os mortais o maior decoro e alinho que se possa encontrar para adornar a esposa. Ainda que se peça emprestadas as joias, procura-se que nada lhe falte, de acordo com sua posição e estado. Cremos como é forçoso confessar que Maria Santíssima foi esposa da Santíssima Trindade, de tal modo que se tornou mãe da pessoa do Filho. Para esta dignidade foi adornada e preparada pelo mesmo Deus onipotente, infinito e rico sem medida. Que ornato, que preparação, que joias seriam estas com que ataviou sua esposa e mãe, para vir ser digna mãe e digna esposa? Reservaria, porventura, alguma joia em seus tesouros? Negaria alguma graça de quantas seu braço poderoso poderia dar para enriquecer e embelezar? Deixá-la-ia feia e desalinhada em alguma coisa ou instante? Ou seria escasso e avarento com sua mãe e esposa? Aquele que derrama prodigamente os tesouros de sua divindade sobre as demais almas, que em comparação dela são menos que servas e escravas de sua casa? Todas confessam que o mesmo Senhor, que uma é a escolhida e a perfeita, né? Nossa Senhora, nossa Mãe perfeita, né?
entre todas as mulheres, né? O Senhor foi lá e eu vejo assim, eu vejo um jardim com um monte de rosa, entendeu? E todas as rosas são lindas. Deus ama cada uma. Mas ele pegou a mais perfeita, né? Aquela que foi totalmente, aquela rosa que foi totalmente do jeito que ele sempre pensou, entendeu? Que não teve nada para corromper, né? Para ela ser perfeita do jeito que Deus pensou, na mente do Eterno. Então, não poderia ser como as outras, né? Teria que ser uma rosa diferente das demais. Eu vejo Nossa Senhora como uma rosa diferente das demais, né? Entre muitas rosas. A mais perfeita, né? A perfeita, a única que é perfeita, na verdade, né? Pura, né? Imaculada, né? Santa. Filha da divina vontade, rainha da divina vontade. Então, a gente, quando ouve, né, a misticidade de Deus, a gente fica cada vez mais assim, vai se aproximando mais de Nossa Senhora, sabe? Vai ficando feliz de conhecê-la, de amá-la. E o que a impressão, pelo menos que eu tenho comigo, é que eu tô conseguindo ser mais próxima dela, porque eu já fui muito dela, muito, 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 muito assim, próxima, tudo falar com ela. Depois de um tempo, eu me fechei muito meu coração para Nossa Senhora, né? Eu tive dificuldade de falar com ela das coisas mais íntimas, das coisas que mais me doíam, das coisas assim mais íntimas mesmo. Então eu tinha vergonha, eu tinha aquele olhar de que eu era muito ruim para olhar para ela, de que ela teve uma vergonha olhar para ela. Então eu tive um tempo assim que eu tive um bloqueio. E muitas coisas é como se eu falasse só para Jesus, mas para ela eu não falasse. E hoje eu tô aprendendo que eu posso falar tanto para ela e para Jesus, que eu não tenho que esconder nada que me acontece, nada. Por mais que às vezes alguma coisa ou outra me vem às vezes uma dificuldade, eu vou confessar de falar com ela, eu sou mais de falar com Jesus, mas eu vejo assim que ela é muito natural com essas coisas, com tudo. A gente que tem muita coisa com a gente, mimimi, escrúpulos, né? Mas ela não, sabe? Ela é tudo isso na dimensão da graça, mas no humano eu imagino ela alguém muito simples, fácil de conversar, muito aberta, né? Se a gente for ver em volta torta assim, uma pessoa que conversa com todo mundo, uma pessoa muito simples, uma pessoa educada, sabe? E fácil de conversar, sabe? Que eu acho que ela não quer que a gente olhe para ela com aquela coisa, sabe? A gente vai olhar para ela com reverência, porque ela é nossa mãe, porque ela é rainha e ela também tem essa primazia em relação a nós, ela é nossa rainha. A gente vai ter aquele respeito, aquela reverência, mas ao mesmo tempo precisa daquela intimidade que a gente tem, igual a gente tem com a nossa mãe, né? Então, aquela mesma proximidade que a gente tem com a nossa mãe terrena, a gente tem reverência com a nossa mãe, vamos dizer assim, terrena, respeito que eu falo, né? Você não vai tratar sua mãe de qualquer jeito, você tem um respeito, mas ao mesmo tempo você fala tudo com ela, como... Então, vocês são amigas, vocês se tornam amigas, vocês se tornam irmãs, vocês se tornam tudo. Então, Nossa Senhora não quer, assim, que a gente tema falar com ela, porque ela assumiu nossa maternidade. Ela fala isso nos 31 dias, né? Ela assumiu a maternidade de cada um de nós. Então, ela fala ainda assim, conte para mim seus segredos, fale dos seus medos, né? Conta tudo para mim, deposita aqui todos os seus medos, tudo, tudo, tudo que se passa com você, deposita. Então, isso enche a gente de confiança para se aproximar, sabe? E ver que ela não, ela é poderosa mesmo, ela é maravilhosa, a gente não vai mentir, né? Ela é isso tudo mesmo que tá falando aqui, e muito mais. Mas ao mesmo tempo, ela não quer que a gente tenha medo, não tenha que isso não produza em nós um sentimento de inferioridade, mas que isso produza em nós um sentimento de respeito e de admiração, mas para admirar quem? Quem ela quer apontar? Qual que é o segredo de Nossa Senhora? Ela apontava Jesus, então, que ao olhar para ela, em nós, vem esse mesmo sentimento de reverência e de respeito a Jesus. Olha, ela é alguém que foi toda de Deus. Olha só, ela é alguém que os planos de Deus se realizou plenamente, sem nenhum empecilho. Aí você fala,
Uau, então ela é um modelo para mim me imitar, um exemplo mesmo de alguém que sabe escolher a vontade de Deus, alguém que se anulou, né, totalmente para fazer a vontade de Deus. Então ela é um modelo de alguém que escuta e que serve Jesus, então que é aberta. Então a gente olha para Nossa Senhora como tudo, sabe? Você encontra nela tudo, né? Você encontra nela um olhar assim maternal, um modelo de mãe, como uma mãe precisa ser, um modelo de esposa, um modelo de filha, né? Um modelo de irmã, um modelo de serva, um modelo de tudo. E para as religiosas, um modelo de religiosa, em tudo. Então, em Nossa Senhora você pode contemplar tudo isso. E Deus fez tudo isso nela porque ela foi toda dele, né? Então ela sempre fala, foi o Fiat, né? Foi a divina vontade. Se não fosse a divina vontade, eu teria o mesmo destino de todos, né? Então ela sempre exaltou quem? Ela sempre apontou quem? Deus, né? Então ela ensina pra gente não olhar, é olhar para Deus, Nossa Senhora, ver o Deus e ver que Nossa Senhora, ela é uma honra, a honra de Deus, ela representa o que é uma alma quando a alma dá toda a honra para Deus, que ela é um triunfo, então em Nossa Senhora a gente contempla o triunfo. Então a gente pode se aproximar dela, contar tudo das nossas lutas, porque ela tem esse olhar sensível, né, em direção a nós. Então, a gente não precisa ficar com vergonha dela. Eu tinha muita, né, tinha muita vergonha de falar algumas coisas para ela, sim. E às vezes hoje eu faço exercício de ir falar com ela, direto com ela, assim, entendeu? Justamente para vencer esse meu escrúpulo, essa minha dificuldade. E até mesmo em Valtorta, eu lembro de um trecho, né? Eu não vou saber o número, mas já tem tempo que eu li. E eu não lembro explicar assim quem é, quem foi. Eu lembro que teve uma moça que procurou Nossa Senhora chorando, contou toda a vida dela. Uma vida assim que ela fez coisas que se você for olhar assim, nossa, você vai contar essas coisas, tudo que você fez para Nossa Senhora, né? E ela abriu mesmo assim o coração para Nossa Senhora. E ela disse coisas que se você for olhar para Nossa Senhora, como que ela representa na questão da pureza e tudo, você fica assim, meu Deus do céu. Falar isso para Nossa Senhora, mas a Nossa Senhora teve uma hora que ela teve uma reação até meio de repulsa. Mas a repulsa não era para a moça, tanto que a moça, assim, na hora que viu a reação dela, não sei se a moça comentou alguma coisa, com medo que Nossa Senhora ia, sei lá, falar para ela sair, para ela ir embora, não sei. Não sei se foi bem assim. Mas eu sei que Nossa Senhora falou assim: não, eu tô assim por causa do mal, porque o mal é ruim. Ou seja, Nossa Senhora não condenou ela, tipo assim, essa repulsa de Nossa Senhora não foi tipo uma repulsa a ela, tipo um nojo, como é que fala? Ai, uma coisa assim com ela, sabe? Foi contra o mal, né? Contra, no caso, a vontade humana, né? Mas ela falou, continue falando, pode falar. E ela ouviu a moça, tudo que a moça falou, mesmo que a moça contou coisas assim, de uma vida desregrada, coisas pesadas para ser falada com mulher, vamos dizer assim. É falar isso com Nossa Senhora, né? Né? Com a mulher tão santa, né? Mas ela acolheu, né? A pessoa, ela ouviu tudo. Ela ouviu aquela menina, né? Então, isso mostra que a gente não é pra gente olhar para Nossa Senhora como alguém assim que tem coisas que eu não posso falar com ela, e tem coisas que não é com ela, não. Ela não, ela quer que a gente veja ela como mãe, né? Como mãe, como alguém que quer nos ajudar, alguém que vai nos pegar no colo quando precisar. E ela vai sempre apontar Jesus para nós, ela vai nos educar, ela vai nos ajudar, ela mesmo fala, né? Dê para mim tudo, né? Que eu pego e completo, né? Nas minhas mãos tudo se torna sóis, né? Todos os atos que você faz em direção a Deus, né? Para fazer a vontade dele, eu vou lá e pego e ponho um laço, né? Deixo uma melhor ainda para Deus. Então, ela quer ser uma auxiliadora, né? Na nossa caminhada. E ela ajuda muito, né? Todos nós, homens, mulheres, que não é só as mulheres, né? É todo mundo, os homens também. Não precisa ter medo de Nossa Senhora, assim, sabe? De falar as coisas para Nossa Senhora, né? Então, é igual Jesus, eles são muito simples, sabe?
Eles são simples demais, eles são maravilhosos, eles são, humanamente falando, né? Eles são superiores na questão da divina, vamos dizer assim. Elevado à Terra, são pessoas elevadas, não são pessoas terrenas nesse sentido assim, mas ao mesmo tempo, eles teve uma humanidade, né? Tem esse lado humano. E não tem problema nisso. Isso mostra que o problema não é isso. O problema é o que a gente faz com isso, né? Quando a gente usa a nossa humanidade para justificar e pecar, quando a gente pega a nossa humanidade e entrega ela para Deus, né? E deixa Deus usar dessa humanidade, deixa Deus reger a nossa vida, né? Aí é totalmente diferente. É totalmente diferente, né? Quando a gente deixa Jesus assumir a nossa humanidade, a divindade assumir a nossa humanidade, é que aí as coisas ficam boas, né? Que é o que a gente faz, né? A gente assume a humanidade de Jesus, ele assume a nossa, né? Um assume o outro. Então, Nossa Senhora quer o melhor para nós. Ela quer que a gente viva a mesma felicidade dela, porque ela fala isso nos 31 dias, né? Vocês querem ser felizes, né? Quer saber o segredo? Por que que eu era tão feliz, né? O que que me tornou tão maravilhosa, né? Porque a igreja, quando eu fui ler os 31 dias, né? Quando eu fui começar, muita coisa, né? Eu via Nossa Senhora como... Eu não sabia que era divina vontade, né? Não, eu via Nossa Senhora como algo assim. Não tinha, que não tinha como ser diferente, entendeu? Mas não, Nossa Senhora teve também o livre-arbítrio, né? Mas ela escolheu não ter a vontade dela. Então ela já nem quis, né? Ela renunciou tudo ali já. Ela quis viver totalmente para Deus. Aí a gente descobre, então é a divina vontade que tornou Nossa Senhora a Imaculada Conceição por causa da divina vontade. É, Nossa Senhora é cheia de graça por causa da divina vontade. Tudo isso que Nossa Senhora é por causa da divina vontade. Mas além disso, teve uma predestinação sim, né? Porque Nossa Senhora foi pensada lá no início, como a gente já viu. Mas não tem problema nisso, ué. Tá certo, né? Tá certinho, ué. Depois você acha que Deus não pode ter um plano para ele? Tipo assim, que Deus não pode escolher alguém para ele, né? Ele tem o direito, né? Então, Deus, igual eu falei da flor, né? Uma das flores ele pegou para ele e essa flor ele tratou de um jeito diferente, mas as outras flores ele não menosprezou, né? Ele falou, não, vocês vão fazer parte essa flor é a principal e vocês vão fazer parte também. Eu quero vocês também eu vou moldar vocês a partir dela. Então vocês mulheres vão se espelhar nela, né? Nela, em Jesus, os homens também, espelho em Maria e em Jesus. Então não tem problema nenhum nisso, tem. Então, a gente fica assim, a gente concorda com Deus, né? A gente olha assim e fala assim, nossa, perfeito, Senhor. Aí, quando a gente vê a vida de Jesus e de Nossa Senhora, em tudo, né? Em todos os momentos, a gente percebe, não, tem razão. Tem razão de que não poderia ser qualquer pessoa. Olha o que eles passaram. Realmente, teria que ser pessoas escolhidas e receber graças, todas as graças necessárias, né? Para conseguir passar realmente, né? Então, não poderia ser qualquer mulher, né? Então a gente olha assim e fica, nossa, tá certíssimo, perfeito. Escolheu a pessoa perfeita e a gente fica feliz demais com nossa mãe. Então eu sinto assim que a gente não precisa ter vergonha dela, sabe? Não precisa ter vergonha de nada. E de falar com ela, ter essa intimidade com ela, né? Acho que ela não quer que a gente veja. A gente sabe que ela é maravilhosa, né? A gente sabe que tem uma reverência, que ela é nossa rainha, mas ela não quer que a gente se veja assim tão diferente dela, porque ela fala, gente, é a divina vontade que fez tudo. Então, se vocês viverem a divina vontade, vocês vão viver a mesma felicidade que eu vivi. E o fato de vocês viverem a divina vontade vai ser a igualdade que vai haver entre nós. Vocês vão ser minhas pequenas rainhas e vocês, homens, meus pequenos reis, porque vocês vão viver
regido pela mesma coisa, que tudo que moveu meu coração foi o Fiat. Então, vocês também tendo Fiat no coração de vocês, vocês vão entender, vocês vão ter a mesma coisa que eu tenho no meu interior. Então, não tem por que se sentir diferente de mim. Ao contrário, a alegria minha era a divina vontade. Eu estou dando para vocês a minha alegria. O que mais vocês vão querer? Então, aí a gente olha e fala: nossa, então muda as coisas. Nossa Senhora foi escolhida, imaculada, num contexto totalmente diferente do nosso. Mas passou uma vida muito difícil também, de muita oferta, de muita entrega, de coisas que eu não aguentaria passar no lugar. Então eu entendo isso e ao mesmo tempo eu não fico me sentindo pequena pelo fato de não aguentar isso. Ela quer que eu viva a divina vontade dentro da minha vida, naquilo que Deus quer para mim. Então, Deus não vai cobrar eu dar a oferta que Nossa Senhora deu. Não vai cobrar eu dar a oferta que as meninas dão. O que Deus espera de mim é eu dar a oferta que Ele está pedindo. Para mim dar aquilo que Ele pede de mim. Isso que vai contar. E cada um de nós, o que conta é o que a gente vai dar. E o que nos iguala, que coloca a gente dentro do mesmo círculo, é a divina vontade. Porque todos são regidos por um único Deus. Todos aqui. Entendeu? É a divina vontade que rege todas as coisas. A Santíssima Trindade é o que nos liga, que nos deixa conectados. Mas ao mesmo tempo, tem essa conexão divina, da divina vontade, mas dentro de um estado, de um contexto de cada um de nós de vida, que não é igual de todo mundo. Pode até se assemelhar em algumas coisas, né? Muitos são casados, né? Mas em outras vão ser totalmente diferentes, porque o desafio que eu vou ter na minha vida, no meu casamento, e as coisas que Deus vai permitir na minha vida, vai ser para a minha vida. E assim para cada um de nós. Vai ter também as coisas que vão acontecer na vida de cada um, e é diferente de cada um, mas o que vai tornar igual, essa divina vontade está reinando. Nossa escolha vai ser sempre a vontade de Deus, o critério de igualdade, que o importante é a divina vontade. O importante é que no final das contas, a divina vontade esteja reinando, regendo a nossa vida. Entende? Então a gente olha para nossa história e fala assim: olha, nossa, muito bem, o senhor tem bom gosto, né? O senhor escolheu alguém maravilhosa, né? Então é bom que aí a gente vai, né, vai aproximando de Nossa Senhora e fica. E tem até o gosto de tentar se comparar um pouquinho. Olha, você não precisa ser a Nossa Senhora, mas, por exemplo, olha, eu fico paciente naquela situação lá, nossa, fui igual a Nossa Senhora, que aquela vez que ela foi paciente. Aí vamos supor, uma vizinha te procura, igual a vizinha que foi atrás de Nossa Senhora lá no portão. Ah, o que você tá fazendo aí? Você quer fazer Você vai falar com quem? Pra quê? O que você tá levando nessa sacola? Aí você cumprimenta a pessoa e entra. Assim, rapidamente. Aí você lembra, não, eu fiz igual a Nossa Senhora, ela fez desse jeito, então tá tudo certo. Eu cumprimentei com a pessoa, eu fui educado, eu cumprimentei, né? Mas ao mesmo tempo eu não fiquei dando muita ideia. Por quê? Porque a pessoa tava cheia de curiosidade, isso não era bom pra pessoa. Então, eu rapidamente também entrei. Aí você lembra, nossa, Nossa Senhora fez desse jeito. Então, a gente olha para Nossa Senhora divina, vamos dizer assim, na dimensão divina, e você vê a divina vontade. E você olha para Nossa Senhora humana e vê alguém, e os comportamentos dela são coisas que a gente consegue muito bem, assim, não vai ser igual, não precisa ser igual. Cada um vai ter os seus atos, os acontecimentos para você ofertar o ato daquele acontecimento, que na ordem da divina vontade. Mas a questão é, uma hora ou outra a gente sempre esbarra nela, a gente fala, nossa, olha, eu fiz parecido com o que minha mãe falou lá no 31 dias, olha, lá em Valtorta aconteceu isso com Nossa Senhora, olha, aconteceu parecido comigo, ai que bom que eu fui parecida com ela, aí você fica assim, nossa mãe, olha que legal, né, a senhora naquele momento ali com certeza, né, estava comigo naquele ato ali para me ajudar a fazer parecido com a senhora. Então, por isso que a gente pede, né? Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da divina vontade a minha alma. Me abençoa, mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Ela nos assiste o tempo todo e a gente vai depois contemplar isso, vai contemplar Nossa Senhora não como alguém que está distante, mas como alguém assim como Deus que está próximo. E Nossa Senhora está próxima de nós em tudo que a gente faz, ela está nos assistindo. Então, a gente fica feliz demais com ela, né? E eu falo por mim, né? Porque não, quantas coisas que
foi importante eu falar para ela, sabe? Justamente para quebrar um pouco desse bloqueio que eu tinha, sabe? Essa reserva, essa coisa que eu tinha comigo. Então, foi muito bom. Então, nela foi derramada todos os tesouros, né? A quem as demais devem reconhecer, né? A gente reconhece, Senhor. Pregar, enaltecer por imaculada e felicíssima entre as mulheres, né? Que a felicidade dela, gente, ela já falou nos 31 dias, né? É a divina vontade. Então, admiradas com júbilo e louvor, perguntam: quem é esta, né? Que surge como a aurora, formosa como a lua, escolhida como o sol e terrível como o exército bem ordenados? É a Maria Santíssima, esposa única e mãe. E mãe, Maria Santíssima, esposa única e mãe do Onipotente, que desceu ao mundo adornada, preparada para seu esposo e seu filho. Então, ela foi preparada, né? Poderia ser qualquer pessoa, né? Teria que ser alguém totalmente divino, divinizado mesmo, né? Teria que ser alguém assim, cuidada por Deus, amparada. Então, ele decidiu tudo primeiro, como que seria para ela vir, os anjos que iam proteger, ficar com ela aqui. Então, preparou tudo para ela, né? Esta aparição foi com tantos dons da divindade que sua luz a tomou mais aprazível que a aurora, mais formosa que a lua, mais escolhida e singular que o sol, e mais forte e poderosa que todos os exércitos dos anjos e santos. Desceu ataviada e preparada por Deus, que lhe deu tudo quanto quis, e quis lhe dar tudo quanto pôde dar tudo, e essas coisas que ele deu, coisas divinas, né? Ela recebeu muitas coisas nos 31 dias, fala, né? Cada encontro era um presente novo, né? É muito legal o que ela conta, né? E sabedoria, né? Tudo, gente, tudo. Nossa, Deus encheu ela de mares de graça. É o mar da sabedoria, né? Do poder, do amor. Nossa, é muito incrível as coisas que ela conta, assim, com carinho de Deus, em todos os detalhes, né? Todos os detalhes dela, assim, ela foi feita com muito carinho, né? O mais próximo da sua divindade, aí, o mais distante do pecado. Então, não poderia ser diferente, né? Porque se ela foi feito mais próximo da divindade divina, né, na ordem da graça, então teria que ser, assim, feita com muito carinho, muito capricho mesmo. Então, o quanto uma pura criatura pudesse receber, tá vendo? Foi o máximo do máximo que uma criatura pode receber, vamos dizer assim. Esse adorno não lhe teria sido completo se algo lhe faltara. Verdade. E esta falta existiria se em algum momento carecesse da inocência e graça. Mas não teve, né? Ela foi toda a divina vontade, né? Então, não tinha por que não faltar. Sem isto, nada seria suficiente para torná-la formosa, pois as joias da graça cairiam sobre um rosto afiado, de natureza maculada pelo pecado, ou sobre uma veste manchada e repugnante, né? Que o pecado, realmente, para Deus, os critérios de feio e bonito para Deus, que aqui fala, é na ordem do que é o pecado. O pecado deixa a alma da gente feia, suja, né? Com odor horrível. Tudo isso que a gente imagina de ruim está relacionado ao pecado, né? O que o pecado faz, o efeito do pecado. Então, o que significa algo belo para Deus? Algo belo para Deus é uma alma cheia de graça, né? É uma alma que cheia de luz, uma alma que limpa de mancha, né? Uma alma sem pecado, né? Então, quando também a nossa alma também vai sendo lavada, vai sendo adornada, como Jesus fala tanto no livro do céu, né? Tantas coisas que foi feita ali narrando com a Luísa, e a gente não vê essas coisas, que isso aqui é no sobrenatural. Mas a nossa alma também vai mudando, vai dando aquelas características divinas, né? É como que ele vai arrumando a nossa casa, né? Do nosso interior, assim. Pintando a parede, pondo as virtudes que ele quer, fazendo todo esse trabalho. Para deixar a gente também a imagem e semelhança dele. E a imagem e semelhança de Deus é uma imagem bonita, né? Uma imagem linda, né? É uma imagem com veste resplandecente, é uma imagem perfeita, né? Gloriosa. Então, ele faz isso também. Então, sempre teria alguma nódoa cuja sombra jamais poderia desaparecer de todo, por mais diligentes que se fizesse. Isto não era decoroso para Maria, mãe e esposa de Deus, e não sendo para ela, não seria também para ele. Então,
de como Nossa Senhora não teria nada disso, né? Dessas coisinhas, né? Dessas sombras, que já é muita coisa, né? Essas sombras, assim, não poderia ter nada disso de mancha. Então, também o lugar seria perfeito para Jesus, porque para ser perfeito para Jesus tem que ser igual ao céu. Jesus estava no céu, né? Um lugar onde não entra pecado, nem um pingo, né? Ali está com Deus, né? Então, Jesus, ele é Deus, né? Como que Deus vai ficar em um lugar diferente do céu? Teria que ser um novo céu, né? Teria que ser um lugar que fosse um novo céu, novo paraíso para ele. Então não poderia ser em qualquer lugar. Então, e o Senhor preparou esse paraíso, e esse paraíso é Nossa Senhora, entendeu? Ele preparou esse lugar para Jesus ficar. Para Jesus não sentir a diferença, vamos dizer assim, ele sente uma diferença muito grande, assim, pelo fato de vir nessa questão na ordem humana, né? De sentir tudo como sente, as limitações humanas, vamos dizer assim, né? Sendo um Deus, né, tão grande que preenche tudo e ficar restrito a um lugar apertado e tantas coisas que passou, mas ao mesmo tempo, na questão divina, dentro de Nossa Senhora não tinha nenhum problema, entendeu? Porque Nossa Senhora era toda limpa, né, toda pura. Então, nessa ele não foi desafortunado nesse, entendeu? Jesus foi pobre materialmente, né? Viveu, nasceu numa gruta, viveu assim uma vida muito simples, né? Entendeu? Mas na questão da graça, por estar em Nossa Senhora, ele não foi deserdado, entendeu? Ele estava no novo céu. Um lugar, assim, que de respeito para um rei tão majestoso, né? Um lugar onde ele foi honrado, que ele continuou sendo honrado, não desceu, né? Ele desceu à terra, que isso já é um ato de muito, de se abaixar muito. Já é tempo que o entendimento humano se abra e se expanda na honra de nossa grande rainha, né? Esse céu, né? Essa morada divina. Quem pensar o contrário, né? Baseado em outra opinião, se retraía e não ouse despojá-la do adorno de sua imaculada pureza, no instante de sua divina conceição, com a força da verdade e luz na qual vejo esses inefáveis mistérios, né? Quem pensar o contrário, né? Pelo menos se antes não falar nada, né? Porque é muito sério isso, né? Você ficar falando de Nossa Senhora, você está desrespeitando o próprio Deus, né? Tá dizendo que Deus não sabe o que fez, né? Tá falando mal de Deus. Você ficar falando mal de Nossa Senhora, tá falando mal de Deus, né? Tentar dizer que ela não é pura, né? Tá dizendo então que Deus, né? Não é Deus, né? Porque a gente sabendo quem é Deus, a gente sabe que Deus não poderia fazer morada em um lugar de impureza, de pecado, né? Que é muito sério isso, né? Como que alguém seria, qualquer mulher poderia ser mãe de Jesus, né? Na natureza assim, pecadora, né? Com a concupiscência, com a culpa, poderia ser mãe de Jesus. Então, Nossa Senhora é um mistério muito grande, né? Então, quem não conhece, que não dê opinião, né? Porque o problema das pessoas é estar cheio de opinião. É opinião demais, né? Fala tudo com... Não tem aquela... Não para pensar. Se você parar para pensar só nisso, sabe? Você escuta... Você é evangélico e está escutando o pastor falando, né? Você é evangélico e frequenta a igreja evangélica e todo mundo fala com você, você cresce com todo mundo te dizendo de que Nossa Senhora era como qualquer outra mulher, mas se você for parar para pensar, você vai pensar, mas ela era mãe de Deus. Como que alguém que vai ser mãe de Deus vai ser qualquer uma, né? Não tem como. Se você for parar para pensar só nisso, não tem como, gente. Ela é mãe de Deus, né? Então, é estranho, não sei, não tem lógica, né? Eles têm um medo, né, de Nossa Senhora muito grande, né? Tem um medo de reconhecer muito a mãe e menosprezar o filho, né? Tem gente até na Igreja Católica que tem esse sentimento assim, não vamos falar muito de Nossa Senhora, não, senão a gente vai desprezar Jesus. Nossa, isso é ridículo. Isso é ridículo, porque igual na Divina Vontade, Jesus fala tanto da mãe dele no livro dos céus, né? Olha os 31 dias com Maria, até tudo começa com ela. Tipo assim, ele faz questão de falar muito dela, né? De falar da sua Imaculada Conceição, de nos lembrar tanto desses mistérios, né? Tem tantos trechos só de Nossa Senhora,
tantos momentos de Luísa com Nossa Senhora, né? Como, né? Como que Jesus não falaria da mãe dele, né? Como, né? Alguém que amamentou ele, alguém que acolheu ele, que disse sim, que o recebeu, que o honrou tanto, né? Gente, nossa, então é ridículo, né? Pensar que falar de Nossa Senhora diminui Jesus, né? É ridículo esse pensamento, né? Ridículo mesmo. E às vezes até na Igreja Católica, muitos têm um problema com Nossa Senhora, até na Igreja Católica, né? Muitos têm alguma coisa contra Nossa Senhora, assim, não, às vezes não é contra uma oposição, mas às vezes tem um desprezo, assim, trata ela de uma forma fria, né? Então, não tem porquê, né? Não tem porquê, nossa mãe é maravilhosa, né? Não tem por que a gente ter isso, né? Então, quando se fala mal de Nossa Senhora, né, a gente sente doer porque tá falando da nossa mãe também. A gente tem que entender assim. A gente vai gostar se alguém lá, vamos pensar na mãe terrena. Como que a gente se sente se alguém humilhar nossa mãe terrena? A mãe, cada uma que nós temos, né? Alguns já, talvez a mãe já faleceu. Mas se você gostaria, né, se sua mãe fosse xingada, fosse maltratada, fosse julgada, né? Que sentimento, né, que não despertaria na gente de tristeza, sabe? Nossa, minha mãe, né? Não fala isso da minha mãe. Então, é complicado, né? Então, a gente também pega Nossa Senhora, assim como ela assume nossa maternidade, a gente também assume ela como mãe, né? Se assume filho dela e se reconhece como legítimos filhos dela. Então, falar da nossa mãe deixa o nosso coração muito triste, né? Triste, 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 né? A gente não sente raiva, ódio, sentimento de vingança, que essas coisas a gente morre pra nós, mas dói no nosso coração, a ferida que fica lá, né? Quando a gente, igual para quem a gente tá lendo os escritos, né? Tá conhecendo mais Nossa Senhora, né? Vendo todas as lutas, tudo que ela passou, toda a vida dela de entrega. Quanto mais a gente lê, a gente percebe e vai entendendo por que ela é tão maravilhosa assim, né? Às vezes tudo que ela fez e tal, você fica maravilhado. Então, quanto mais você conhecer ela, mais ainda você sofre quando alguém fala mal, né? Então, complicado. Então, no instante de sua divina conceição, com a força da verdade e luz, no qual vejo esses inefáveis mistérios. Confesso e muitas vezes que todos os privilégios, graças, prerrogativas, favores e dons de Maria Santíssima, inclusive de ser Mãe de Deus, conforme me é dado a entender, todos dependem e se originam do fato de ter sido imaculada, né? E cheia de faça em sua puríssima conceição, cheia de graça. Deve ser isso. Em sua puríssima conceição. Então, tudo tem né? Tudo volta assim para essa questão da Imaculada Conceição, né? Dela ser imaculada. Mas a Imaculada Conceição é um prodígio do Fiat, né? Da Divina Vontade, né? É uma obra poderosa da Divina Vontade, né? Então, sem esse benefício, todos os outros pareciam deformes e coxos. Tanto que quando Nossa Senhora foi festejada lá, a festa, eu acho que, não sei se é da Assunção dela, só sei que quando faz a festa lá dela, fez a festa lá, ela falou que a felicidade dela foi ver a Divina Vontade sendo glorificada, né? Então, essa obra da Imaculada Conceição é um prodígio da Divina Vontade, né? Então, todos os outros pareciam deformes e coxos, ou suntuoso edifício, sem alicerce sólido e proporcionado, né? Esse mistério, né, da Imaculada Conceição é uma obra maravilhosa, né? É algo assim muito grandioso de Deus, né? Da mão de Deus assim. Nossa, é um ato sublime, né? Todos referem-se com certa ordem em concatenação, pureza e inocência de sua Imaculada Conceição. Por esta razão, no decurso dessa história, foi necessário falar tantas vezes nesse mistério, desde os decretos divinos para a formação de Maria e de seu filho, Santíssimo enquanto homem. Agora não me alongo mais sobre isto, advirto, porém, a todos que a Rainha do Céu estimou tanto o adorno e formosura que seu filho e esposo lhe deu, que na mesma medida se indigna contra aqueles que com teimosia e disputas dele pretendem despojá-la e afeiá-la, quando seu Filho Santíssimo se dignou ostentá-la ao mundo,
tão adornada e formosa para a glória, sua esperança dos mortais, né? Ai, gente, eu imagino Nossa Senhora triste também por falarem isso, porque essas pessoas, ela assumiu como filho, né? Então, imagina uma mãe de coração, né? De alma, de coração, que nos assumiu divinamente, né? Nos assumiu, ouvi falando, não aceitando, né? Ela falando, não, meu filho, eu tenho tanto segredo para te contar sobre Deus, porque todo o assunto dela é Deus, né? Eu tenho tanta coisa para te ajudar, meu filho, porque Deus me deu você para cuidar de você. E eu quero cumprir meu ofício de mãe, eu quero ser sua mãe. Aí quando ele vê o filho rejeitando, fala assim, você não tá entendendo, você tá rejeitando Deus, né? Você tá rejeitando a divina vontade que me escolheu, né? Então é uma dor muito grande para Nossa Senhora, né? Então, desprezar Nossa Senhora, estão desprezando Deus, estão desprezando a divina vontade, né? É muito triste. Então é isso. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.